De modo geral, o Corinthians começa a partida um pouco nervoso, um pouco tenso. E eu já entendi que eles sabiam que o jogo seria bem difícil e que se não jogasse com todo o seu vigor físico ali dentro, apenas a parte tática, apenas aquele jogo mais pragmático, mais burocrático do Danilo não seria suficiente. Tanto que no começo a gente começou fazendo muitas faltas. Nos primeiros 12, 13 minutos, o Atlético Goianiense dominou a partida. Dominou as ações, o Corinthians estava jogando um pouquinho mais recuado, poucas vezes estava conseguindo encontrar os caras. O time do Atlético Goianiense, como era um time mais forte, assim como todos que vão jogar contra o Corinthians, conseguiu realmente se sobressair nessa parte, colocava o corpo, o time do Corinthians sentia dificuldade, então era obrigado a fazer a falta. Mas o futebol tem essa beleza de ser um esporte que foge da lógica. Então chegou um momento que o cara que estava em má fase, que era o Arthur Souza, que sofreu uma lesão no primeiro jogo da Copinha contra o Ji-Paraná, uma lesão tosca no joelho lá, que uma dividida mais tosca ainda com o goleiro do Ji-Paraná, que na Copinha passada não vinha bem, nas oportunidades que teve no profissional, pouco foi utilizado e quando foi, não conseguiu mostrar numa função que bastava ter alguma coisa para ser consolidada no time profissional, que é a posição de centroavante ali, que a gente vem com carência já tem muito tempo, desde Jô, desde o Bocelli, a gente vem com essas dificuldades, e aí ele consegue acertar uma sapatada aos 15 minutos aí do primeiro tempo de fora da área, que realmente foi assim, um oásis no meio do deserto. E aí, nessa hora, o time do Corinthians, que vinha sofrendo uma pressão do Atlético Goianiense, não uma pressão dos caras tá martelando, chutando muito no gol, mas o Corinthians estava um pouco perdido até esse momento. Aí parece que as coisas começam a fluir um pouco mais, porque apesar do time do Corinthians não ter esse vigor físico, essa parte física que sobressai, o time do Corinthians é um time técnico. Tem ali o Pedrinho, preza muito por essa parte técnica, a parte criativa. O Kaique, que voltou a fazer mais uma boa partida, das 4 partidas, ou 5, das 5 partidas na Copinha, ele fez pelo menos 3 de bom nível, né? Contra o Marília ele não foi muito bem, talvez ali um pouco contra o Bangu, mas ele foi bem contra o Ji-Paraná, foi bem contra o... Qual que é o time que a gente pegou na segunda fase? Já não é Guarani, agora jogou de novo e jogou bem mais uma vez. O Kaique vem se mostrando um cara que a gente pode voltar a acreditar. Eu falo a gente, eu falo por mim, tá? Porque até o ano passado acreditava, botava muita fé nesse moleque. Na Copinha passada ele não conseguiu ir bem, na Copinha desse ano ele está indo bem. Então a gente tem essa parte técnica para poder oferecer de alguma forma. O Pedrinho, o Kaique, o Breno Bidon. Quem diria que o Breno Bidon sabe jogar bola, né, cara? O Breno Bidon, que eu fiz questão de fazer praticamente campanha absoluta pro Bidon aqui no canal Papo Fiel. Começou a Copinha e ele não conseguia mostrar quase nada, muito por conta da posição que ele vem jogando. Hoje, mais uma vez, ele jogou nessa posição, mas eu tenho uma teoria do porquê hoje ele funcionou um pouquinho melhor. Mas aí o Breno Bidon fez uma partida melhor da Copinha, e eu diria que é a melhor dos últimos meses do Breno Bidon, mostrando ali uma qualidade técnica interessante. Como ele joga como uma espécie de segundo volante, ele acaba fazendo muitas faltas, mas é algo meio que a posição que ele vem jogando demanda ele ter esse poder de marcação, e é por isso, esse é um dos motivos que eu acho que acaba queimando tanto o moleque. Temos que elogiar mais uma vez o Vitor Mer. Pra mim, o Vitor Mir, né, que resolveram chamar ele agora, o Vitor Mir é o cara mais regular da Copinha até agora. Todos os jogos ele fez de mediano bom pra mediano ótimo. Todas as partidas ele conseguiu ir dessa média boa pra cima, e ele não ficou, mesmo em jogos que a gente jogou muito mal contra o Marília, e eu em hipótese alguma achei que teria a possibilidade de eu falar isso nessa Copinha, porque acompanho o Vitor Mer há bastante tempo na base e ele nunca foi esse cara que se sobressai desse jeito e tá se sobressaindo. Não sei se ele viu ali que, sabe, quando a água bate na bunda e não tem mais o que fazer, talvez o Mano Menezes pudesse olhar pra ver se por acaso ele consegue, com uma certa maturação, servir pro time profissional, caso a gente tenha dificuldades na lateral esquerda. Nesse momento a gente tem 3 laterais esquerdos, né? O Bidu a gente já conhece, sabe aí o quanto ele pode render, o quanto ele não pode render. Mas o Hugo ainda tá um ponto de interrogação, teve a análise do Hugo aqui no canal, vale a pena vocês assistir, e o Diego Palácio é a mesma coisa, um ponto de interrogação. Se por acaso a gente tiver problemas, quem sabe uma quarta opção ali não acabe brotando, e vale a pena olhar com carinho pro Vitor Mer nesse sentido. Mas de modo geral, eu separei algumas coisinhas aqui, né? Primeiro, o time do Atlético Goianiense estava com excesso de força em várias jogadas. Então teve 2 jogadas que os moleques do Atlético Goianiense foram maldosos. Uma foi uma cotovelada na cara do Léo Maná, que o Léo Maná chegou a cair lá perto da área, e como não tem VAR, passou batido, mas o juiz estava a 1,5 m. Mais uma vez a arbitragem um lixo.
A arbitragem sul-americana é uma porcaria, eu canso de repetir isso aqui e nunca vou cansar de repetir porque é verdade. Então uma cotovelada na cara do Maná e lá no finalzinho também teve um pisão meio que na maldade, né? Quem já jogou bola sabe, no pé do João Pedro, né? O Tchoca, que o cara foi lá. Então eles estavam sobrando, assim, teve uma hora que o Rian roubou a bola, eu acho que o Rian, não, o Arthur Souza roubou a bola do cara, roubou na bola, acabou fazendo a falta e tal, aí o cara levantou, todo machãozinho e tal, sorte que o Corinthians acabou não entrando na pilha, e lógico que o resultado vai ajudando, né, a partida a ser moldada de uma maneira mais calma. Se por acaso o Corinthians tá empatando o jogo, eu não sei como que a molecada, né, estando mais nervosa, poderia entrar na pilha dos caras, perdendo o jogo poderia dar problema também. Mais uma ressalva a respeito do Renato, zagueiro do Corinthians. Pra mim, de todos que estão ali, é o que mais destoa negativamente. Hoje ele não fez uma partida ruim não, mas é um zagueiro que, pra estar aí no último degrau de sub-20, já pra entrada do profissional, eu acho realmente muito pouco, assim, não curto muito a ideia. Aí o gol do Arthur Souza conseguiu abrir caminho aí, depois teve o gol do Igor, teve um golaço também do Pedrinho, numa jogadaça do Kaique também, né, uma jogadaça que ele levou a bola pra linha de fundo e tal, numa arrancada muito boa. E depois, quando a gente consegue sofrer o gol numa entregada grotesca e vexatória do Léo Maná hoje não fez uma boa partida, vinha até fazendo boas partidas na Copinha, hoje ele foi muito mal, porque aquele gol entregado e depois logo em seguida ele tentou entregar mais um, acabam fazendo diferença. Por sorte, o Corinthians não quis sofrer tanto assim e acabou ainda achando o quarto gol com o Pedrinho. Mas quando o Léo Maná entrega aquela bola e o Atlético Goianiense faz o gol ainda no primeiro tempo, qualquer outro golzinho e qualquer oportunidade que o Danilo tinha de poder trazer o time pra trás, ele iria trazer, já colocava o Atlético Goianiense, que é um time muito perigoso, no jogo de novo. E você não pode dar uma brecha dessa num jogo de mata-mata, né? De mata, na verdade, de Copa São Paulo, porque isso aí é um espelho do que vai ser no time profissional. Então o Léo Maná deu uma vacilada bem fora da caixa nesse sentido, né? Depois de fazer gol, como eu falei pra você, o Corinthians melhora e junto com isso até jogadores que não estavam muito bem melhoram. O Rian começou a partida mal. Depois que o Corinthians fez o gol, parece que ele jogou um pouquinho mais leve e tal, tava articulando melhor o meio-campo. Então foi a melhor partida do Rian na Copa São Paulo desse ano até o momento. Como eu falei, o Breno Bidon jogou muita bola, tá? O Breno Bidon realmente participou, deu assistência para um gol, ele tava marcando muito, tava articulando bem o meio-campo. Fica muito claro quando ele pega a bola ali na intermediária ofensiva, um pouquinho mais próximo da área, o quanto que ele consegue render mais do que a média dos outros jogadores também. Então, pra mim, é criminoso o Breno Bidon não tá jogando como segundo volante e não ali como um meia mais criativo e tal. Quando o Danilo colocava ele mais adiantado, colocava ele como ponta. Eu não sei o que passa na cabeça desses caras. E a respeito das notas, né, cara? Vocês gostam que eu dou as notas? Gosto de ouvir também vocês aí qual a nota que vocês querem dar aí. Felipe Longo, vou dar uma nota 5, né? Não foi exigido na partida de hoje. Pra mim, o gol que sofreu não foi culpa dele, foi culpa inteiramente do Léo Maná. Léo Maná, que foi pra mim o pior jogador da partida, hoje nota 2, entregou o gol. Depois, logo em seguida, tentou entregar mais um, e aí, por sorte, foi salvo ali pela zaga do Corinthians. Teve um ou outro desarme que a transmissão fazia questão de dar um close, mostrar com zoom e com detalhes quando ele faz alguma coisa que presta, mas não mostraram, por exemplo, o replay da entregada dele, né? Bizarro. Então, nota 2, uma apagação de pau também pra esse moleque, eu não sei, sinceramente, na verdade eu sei. Nota 2, então, pro Léo Maná, que pra mim foi o pior jogador da partida. Dupla de zaga, o Renato, eu acho limitado, mas como eu falei, ele não fez nenhum grande lance que prejudicou o Corinthians hoje, tô dando uma nota 5, e o João Pedro Tchoca, nota 6. Vitor Mer, nota 7, mais uma participação interessante do Vitor Mer, que agora tá sendo chamado de Vitor Mir. Eu preciso lembrar de perguntar pra ele se é certo Mer ou Mir. E aí entrou no lugar dele o Bahia, né? Deixei uma nota 3,5. Os caras que entraram pra mim não conseguiram se destacar tanto. Antes de eu ir pros caras que entraram, vamos terminar aqui. Então, Vitor Mer, nota 7. Rian, nota 5. Começou mal, depois melhorou na partida. Breno Bidon, melhor partida dele. Assistência pro quarto gol. Nota 9 pro Breno Bidon. Partidaça. Espero que seja daí pra cima, tá? Nota, porque espero que contra o Fortaleza eu venha aqui, dou uma nota 9,5. Depois uma nota 10 pro Breno Bidon. Melhor jogador da partida pra mim foi o Pedrinho, nota 9.
9,5, fez 2 gols, mais um jogo que ele faz 2 gols, com bastante personalidade, conseguindo dominar a bola e não sofrendo tanto com a questão física com os outros jogadores. E o time do Atlético Goianiense, o porte físico era muito, destacava, né? Tinha um zagueiro lá com, sei lá, 3,90 metros, o zagueiro dos caras, era bizarro, né? Parecia que tinha 30 anos o cara. 9,5 pro Pedrinho. Igor, nota 7,5, nota do Igor aí, mais uma partida boa do Igor. O Igor, pra mim, na copinha, ele tá fazendo em ondas, né? Ele tá oscilando, né? Ele faz uma partida boa, aí faz uma partida meio mediana, uma partida ruim, uma partida boa. Vamos ver se ele consegue ficar um pouquinho mais estável. Nessa partida foi boa dele, nota 7,5, fez o terceiro gol. Kaique Ferrari, né? O Kaique, nota 8,5, mais uma partida muito boa, bastante criatividade, dando profundidade pela ponta esquerda, vem se destacando e me surpreendendo, e eu fico feliz, porque o Kaique é um moleque que parece ser muito da hora aí, e também ele vinha mostrando muito esse talento entre o sub-17 e o sub-20. Depois ele teve uma barrigada, né? O que é normal nessa fase também, é que a gente acaba exigindo bastante dos moleques aí. Arthur Souza, nota 7,5, voltou a fazer uma partida decente aí o Arthur Souza, fazendo bons pivôs, e claro, abriu o placar que mudou a história do jogo numa cacetada, uma sapatada de fora da área, nota 7,5. Dos reservas, né, que entraram, não achei tão interessante a partida, né? Nota 3,5 pro Bahia, nota 3 pro Thomas Lisboa, que ele entra e toma cartão. Vai ser assim a média dele? Ele entrar, toma um cartão. Entra, toma um cartão. Entra, toma um cartão. Cumpre suspensão. Entra, toma um cartão. Cumpre suspensão. É assim? Nota 3 pro Thomas Lisboa, que tomou mais um cartão. Nota 3 pro Jonathan. Nota 4,5 pro Beto. Beto hoje entrou, pelo menos eu vi ele em campo, né? Teve um gol que ele errou, que ele quase fez o gol. Vou puxar a sardinha pro lado dele também, porque, né, o cara cruzou. Assim que ele entrou, eu tinha comentado lá no Twitter, no X do Papiol, falando, cara, esse Beto é -1. Foi eu terminar de postar, ele quase faz o gol. Falei, ó, eu tô achando que é a minha zica reversa que vai dar bom pra esse moleque, nota 4,5. E o Caipira, nota 4, na parte tática. Você percebe que o Danilo, quando colocou o Caipira em campo, ele colocou pro Caipira ficar cumprindo linha de defesa, né? Então ele conseguiu exercer isso aí. Ofensivamente não foi visto, mas se você analisar com calma ali, você vai ver o posicionamento, tá bom? E o Zidanilo, eu vou dar uma nota 5 pro Zidanilo aí pra essa partida, pela vitória bem feita, mas não gostei, por exemplo, das substituições, quando ele tira o Breno Bidon e coloca o Thomas Lisboa, por exemplo. Aí eu postei isso, externei isso, os caras falaram, pô, mas e aí se machuca? Eu falo, mas todo jogador tem chance de machucar. Todos os jogadores têm chance de machucar. Por exemplo, tem jogador que não saiu, por exemplo, que vem sendo importante aí. O próprio Léo Maná. O Léo Maná vem sendo importante aí na copinha. Por que ele não saiu e tal? Existiria outras maneiras de fazer as substituições que recuassem menos os times, né? De um jeito menos pragmático, vamos colocar dessa forma assim. Fatos Curiosos falou uma coisa que eu realmente vi na internet aí, basta as pessoas pesquisarem que vai ver essa postura também, né? Estão dando parabéns pro Augusto pela copinha, quer dizer que se ele ganhar vai ser parabéns pro Augusto, se perder vai ser pro Duílio. Eu falo desde o início aqui, a copinha é zero responsabilidade do Augusto Melo. Se perder e for eliminado e tal, pra mim a culpa é 100% da antiga gestão. E se ganhar também vai ser louros colhidos nos 49 do segundo tempo ao apagar das luzes da antiga gestão também. Mas de fato eu tô vendo isso aí. Alessandro Ferreira, por que o Léo Maná vai subir pro profissional? Acho um lateral comum no momento, pode mudar depois. E detalhe, o Léo Maná já tava fadado a subir para o time profissional desde o sub-15. Porque como eu acompanho a base, já tem uma cota, eu já falei pra vocês que eu era nóia de base, tem jogadores que são inexplicáveis o tanto que eles são hypados. Eu não acho o Léo Maná ruim, nunca falei isso aqui no canal. Pra mim ele é um jogador comum. Tem bons momentos, faz boas partidas eventualmente, faz partidas catastróficas também eventualmente, mas de modo geral, ele pra mim é um lateral comum, certo? Sempre foi, desde o sub-15, no sub-17 ele teve uma certa evolução, começou a descer mais, começou a dar mais assistência, mas pra mim é comum, só que ele tem um fator que chama bastante atenção, que é o fator de liderança. Sempre, todas as equipes do Corinthians que ele passou, ele sempre foi um líder, um cara que os caras gostavam bastante. Isso aí faz diferença na aceitação ali do vestiário. Mas o hype que ele recebe, muito formado por quem cobria a base e colocava o nível do Léo Maná fora de algo que eu tinha visto, eu falava, caramba, mano, quando esse moleque subir, eu espero estar muito enganado, porque pra mim é comunzão. E aí, todas as vezes que ele entrou no time profissional, ele fez, nenhuma vez ele fez cagada no time profissional, só que ele entrou sendo comum. Pra mim,
é comum. Agora, se por acaso ele começar a evoluir e tal, aí eu prefiro não ter razão. Eu prefiro não ter razão. Mas realmente não consigo entender de fato. E da mesma forma acontece de ter outros jogadores que têm um certo quê de jogador profissional que acaba simplesmente sendo inexistente no time profissional em relação a apelo. Os caras não sobem, os caras não dão oportunidade. Às vezes o cara tá vivendo um grande momento na base do Corinthians, às vezes é relacionado meio que por protocolo e acaba nem entrando. Pô, é brincadeira.